que nós acompanhamos de perto isso. Ele é um atleta muito interessante, que tem muita personalidade também, jovem, mas com muita personalidade. Eles estão na enseada de Botafogo, você acompanhando os brasileiros que estão ali no segundo bloco, a 30 metros dos líderes. Olha só um pedestre normal tentando correr com eles ali, ó. Durante 50 metros ele conseguiu acompanhar, fazendo um esforço danado. Olha só a diferença, o ritmo, eles estão correndo maratona. Isso é bem para ter uma dimensão, né, do que é um atleta de alto nível, de elite. As pessoas tentam correr e não conseguem, dá a impressão, é maratona, o cara corre devagar, corre a 20 por hora. Olha só o desespero lá do torcedor do brasileiro com a camisa azul ali do Brasil, né? Tentando fotografar. Se pegarmos um atleta da casa, por exemplo, uma pessoa bem preparada fisicamente como Cleiton Conservani, ele não vai conseguir acompanhar por 500 metros esses atletas. É impressionante realmente. E aí ao fundo nós temos a imagem do Corcovado com Cristo Redentor, uma das novas 7 maravilhas do mundo, com Vanderlei Cordeiro de Lima, maravilha da equipe brasileira de atletismo, bicampeão pan-americano, com Frank Caldeira, jovem do atletismo brasileiro, mas com resultados impressionantes nessa carreira, inclusive uma vitória na Maratona de São Paulo. Eles estão na maratona masculina, completaram 15.600 metros, daqui a pouquinho eles vão passar pelos 16 quilômetros da prova. Aí vem o Vanderlei ditando ritmo, impressionante, né? Você olha essa imagem, vem na cabeça da gente a Olimpíada de Atenas, né? Olha, já lá chegou, Vanderlei. É absolutamente no visual. Eles foram tirando a diferença, o Vanderlei, o Frank Caldeira, o outro da Venezuela, que é o Fonseca, que também ali está com eles, e eles se aproximam então desse grupo da frente. Os mexicanos já olham para trás. Ih, rapaz, olha só o que tá acontecendo. Lá vem ele. Vem ele, lá vem o bicampeão pan-americano, lá vem o Vanderlei Cordeiro de Lima. Momento que eles vão passar ali pelo Morro da Viúva, né, acabando a enseada de Botafogo, para ganhar exatamente o aterro do Flamengo. Você viu a placa ali, Flamengo, que é exatamente ali onde o cara faz o retorno e vai para a parte que é chamada de Praia do Flamengo ali, né? E os atletas vêm absolutamente juntos agora. Tá tudo embolado de novo. Eles vão passar nos 16 quilômetros absolutamente juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 ou 9, todos juntos nos 15. Diga lá. E o Vanderlei passando ali, demonstrando toda a experiência dele, vem passando e os dois mexicanos abriram para ele passar, né? Eles sabem, eles têm um respeito enorme pelo Vanderlei, por tudo que o Vanderlei sabe em termos de maratona, abriram para que ele passasse, que agora quem vai ditar o ritmo de prova é o Vanderlei. A plaquinha dos 16 quilômetros vai aparecer aí? Ou vai ter? Não sei se tem plaquinha dos 16. Normalmente tem de quilômetro a quilômetro, mas às vezes não tem. Uma ou outra pode pular, não tem problema. Eles vão passar agora pelos 16 quilômetros. E os dois brasileiros estão aí, lado a lado. Frank Caldeira, 16 quilômetros. Vanderlei Cordeiro de Lima à direita. Os atletas da Guatemala dão uma olhadinha, respeitam o Vanderlei, sabe que ele pode ditar o ritmo. O Vanderlei, evidentemente, não só pelos resultados, quem é da maratona, evidente, conhece o Vanderlei. Cada um na sua tribo conhece as pessoas da sua tribo, evidentemente. Mas o Vanderlei ganhou uma proporção monumental pelas vitórias importantes que teve na vida, nas duas últimas maratonas pan-americanas e com todos os acontecimentos da maratona de Atenas. Ele realmente conseguiu sair de uma situação de enorme dificuldade, porque ele foi absolutamente estancado, parado pelo Cornelius, né? Então é uma situação de recomeçar. Ele foi derrubado, parado e derrubado. Ainda caiu ácido. E a pior sensação é essa, quando você cai e passa para a posição vertical, quando você volta para horizontal, cai para horizontal e volta para vertical, você tem um processo chamado hipotensão postural. Então sua pressão cai mais ainda, você já está no estado quase que de hipertensão durante a corrida e é uma inversão muito forte. Vanderlei, com toda a experiência dele, sabia que não podia se aproximar tão rapidamente, cadenciou o ritmo, não se estafou para chegar no grupo e, mais interessante, deixou que ditasse o ritmo para ele vai tranquilo ali, provavelmente tem vento contra no aterro do Flamengo. Eles vão ganhando o aterro do Flamengo nesse instante. Os dois atletas da Guatemala abrem um pouquinho, exatamente os dois, nesta cor azul aí, com o calção azul bem clarinho, né? A camiseta na cor branca também com detalhes na cor azul. São os dois atletas da Guatemala, o 391 é o Alfredo Arellano e o 394 é o Amado Garcia. Logo depois tem um atleta da Venezuela e o Vanderlei e o Frank Caldeira logo ali. Pois aí você acha que o Vanderlei diminui um pouquinho ou os atletas da Guatemala é que aumentaram um pouquinho o ritmo? Não, o Vanderlei deu uma relaxada quando chegou e foi importante dar essa relaxada ali. Agora ele vai voltar ao ritmo de prova. Você nota que o da Venezuela, que é grande, foi um pouco pro lado. O que o Vanderlei fez? Acompanhou a ida desse atleta venezuelano, não quer pegar o vento de cara ali, não quer se desgastar tanto e sabe que a curva é pro outro lado, então vai fazer uma tangente mais propícia para os atletas. E o Vanderlei mudou o traçado, os outros mudaram também. Vamos atrás dele, né?
cara é daqui, pô, conhece. Tá ali o Vanderlei Cordeiro de Lima, com o número 109, com a camiseta verde. Nós estamos no aterro do Flamengo, Morro do Pão de Açúcar lá ao fundo. Nesse momento não chove no aterro do Flamengo, choveu muito ali entre São Conrado e o Leblon. Em determinados momentos dá a impressão que volta a garoar, volta, mas não tem ninguém ali no guarda-chuva aberto nesse momento ali. E muita gente já se aglomerando em trechos da maratona, que começou cedinho, começou às 8h30 da manhã. E todo mundo fotografando, e todo mundo aplaudindo. É um desafio monumental para os atletas, os 42.195 metros. E além de tudo, um dia diferente, frio. Deve ser bom, a temperatura 15 graus é ideal, né? Ideal. Rio de Janeiro é difícil, Rio de Janeiro proporcionar esse tipo de temperatura para os maratonistas, mas hoje acabou preparando o dia para eles. Mais uma vez você tem imagens agora do aterro do Flamengo. Veja que maravilha que é o aterro do Flamengo, 1.500.000 metros quadrados, o maior parque urbano do mundo. É o Parque do Flamengo, Brigadeiro Eduardo Gomes, que é o nome oficial do Parque do Flamengo. Desde o fim da década de 40, houve uma ampla discussão sobre a ampliação das vias de acesso à Zona Sul, 16 graus, 56% de umidade. Mas em 61, no governo de Carlos Lacerda, então foi criado um grupo de trabalho que acabou optando pela construção do aterro do Flamengo. Olha lá o Nogueira, Vanderlei Cordeiro de Lima pela primeira vez na liderança da prova. E o aterro do Flamengo é meio que um símbolo dos esportes na cidade do Rio de Janeiro, né? São 13 quadras de futebol society, 2 de tênis, 3 de vôlei, 5 de basquete, 5 de futsal, 2 playgrounds, ciclovia. 300.000 pessoas frequentam o aterro para praticar esportes no fim de semana. E eles estão aí, no aterro do Flamengo. Daqui a pouco estão passando exatamente no ponto de chegada da maratona. Eles ainda vão ter uma longa jornada pela frente, mas é o ponto de chegada da maratona quando estiverem voltando, encontrarem um aterro novamente na volta. 55 minutos com previsão para 2h14 nesse momento. É o que está dizendo o Lauter aqui, fazendo também os cálculos dele. Aí o cálculo eletrônico feito para você. Nesse ritmo atual, com esse trecho percorrido nesse tempo, eles devem concluir em 2h14 minutos. Como está friozinho e de repente a gente pode ter um aumento do ritmo, de repente esse tempo pode melhorar um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Vencedor do Vanderlei Cordeiro de Lima. Maratona de São Paulo foi 2h11:19, enfim. É um percurso muito difícil. O recorde dele da Maratona de São Paulo é um recorde quase que impensável. O percurso da Maratona de São Paulo é um percurso realmente difícil e esse tempo foi sensacional que ele fez. Foi um daqueles dias especiais do Vanderlei. A gente notava pelas feições dele que alguma coisa estava acontecendo. Ele estava no estado alterado de consciência. Todos os atletas entram em estado alterado de consciência quando correm a maratona, mas o dele era especial. E o recorde dos Jogos Pan-Americanos de Maratona é 2:12:43, de Jorge Gonzalez, um atleta de Porto Rico, foi em 83. Estava até na hora de cair esse recorde. 2h12:43. Com esse clima que tá, já dá pra, independentemente de ser o Vanderlei, já dá pra supor que isso pode acontecer, né? Num percurso, pelo calor que faz no Rio de Janeiro normalmente e tal, não dá gente dizer não, é pra melhor marca, não vai dar, mas o dia veio para as imagens, para o visual, com o sol é realmente mais bonito. É o ponto de chegada aí, Lauro? É o ponto de chegada. Daqui a pouco eu vou passar perto, esse é o pórtico de chegada. Exatamente na volta, eles vão sair, vão pro centro da cidade e depois voltarão nesse mesmo lugar onde eles vão completar a maratona masculina, que nesse momento tem o Vanderlei Cordeiro de Lima na liderança. Aí você vê o cubano com o atleta número 296, logo ali atrás dele. E o Frank Caldeira também ali no bolo. Hoje também, no último dia dos Jogos Pan-Americanos, nós temos o hipismo. Rogério Correia acompanhando, onde tem Brasil, tem Globo, Rogério. É isso mesmo, Luiz, amigo da Globo. Hipismo hoje com a disputa individual no Centro Hípico, no Complexo Esportivo Deodoro, na Vila Militar. Você está acompanhando aí a apresentação do argentino Ricardo Niskegardi. É um percurso com 12 obstáculos e 15 saltos. Ele acabou refugando ali com o seu cavalo. Hoje teremos a apresentação de 4 brasileiros, o César Almeida, o Bernardo Alves, o Rodrigo Pessoa e o Pedro Venes. O Pedro Venes vem liderando a disputa individual. Hoje teremos 2 percursos, um agora e outro no início da tarde. Nosso convidado especial, Heraldo Grilo, fala das chances dos brasileiros nessa disputa de hoje. Estamos muito otimistas com relação à participação do Brasil, até porque o percurso está se mostrando muito exigente. Percurso realmente delicado, obrigando os cavaleiros a abordagens o mais precisas possíveis. Daqui a pouco, então, Luiz, César Almeida, Bernardo Alves, Rodrigo Pessoa e Pedro Venes, os brasileiros do hipismo, já na pista. Luiz Roberto.
Ok, Rogério, voltamos aí com a imagem da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, para você, imagens do alto do Rio de Janeiro, toda a enseada de Botafogo lá ao alto, e aqui o aterro do Flamengo, com a praia do Flamengo, onde os atletas acabaram de passar pelo olha o pórtico ali no meio do seu vídeo agora, ali vai ser a chegada da maratona daqui a pouquinho, me referia às praças esportivas do aterro, você tem ali os campos agora, de futebol, as quadras, enfim, é um templo do esporte para a cidade, né? Realmente foi uma visão na época que o aterro foi construído, muito à frente do tempo. E o aterro foi muito bem utilizado durante os Jogos Pan-Americanos, com as provas de ciclismo, de estrada, com a marcha atlética também aí, maratona feminina e maratona masculina. Estamos acompanhando mais uma vez os atletas no aterro do Flamengo. Eles estão perto dos 19 quilômetros da prova da maratona masculina. Os atletas da Guatemala voltam ali à frente, o Vanderlei já teve, eles estão todos juntos, o Franco Caldeira, número 107, o brasileiro ali de verde, se aproxima, mas os dois atletas da Guatemala saindo da poça d'água ali agora, eles ainda estão no ritmo desde o início, eles meio que estão fazendo um jogo de equipe, digamos assim, correndo em equipe, um incentivando o outro, né? E talvez até trocando uma certa prosa entre eles ali, né? Eles têm uma tática já pré-estabelecida, mas essa tática deles tá ótima pra gente, tá muito boa. Agora o Vanderlei vai um pouquinho para trás, nada que assuste, é de momento de prova também, ele sabe que tem que dar uma relaxada de vez em quando, porque vem um trabalho muito duro, muito árduo pela frente. Vamos ver a passagem daqui a pouco deles pelo quilômetro 20 para ter uma projeção do tempo. Essa prova, do jeito que está se configurando para ser definida lá pelo quilômetro 30, 32, quando estiverem voltando para o aterro. Eles vão passar agora pelos 19 quilômetros da maratona masculina, a prova que está abrindo o último dia dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Normalmente neste horário você curte o esporte espetacular, excepcionalmente neste domingo, com as provas do PAN, a maratona e o basquete, o esporte espetacular que vai voltar no próximo domingo. No próximo domingo temos a Fórmula 1, logo depois da Fórmula 1, o esporte espetacular com as suas atrações, sempre aos domingos pela manhã na Globo. Rapaz, os dois da Guatemala agora estão tentando abrir um pouquinho. Eles voltam a estabelecer uma diferença ali de 20 metros, talvez 30 agora. Eles dão uma arrancada nesse momento. Eles não são dois... 19 agora, passaram nos 19. Eles não são dois bobos, né? O Arévalo, ele tem como melhor marca de sua carreira 2:12:53. E o Amado Garcia tem uma marca assim um pouquinho mais fraca, 2:13:53, só que ele tem muito mais experiência internacional do que o outro, do que o Arévalo. Eles são mais ou menos da mesma idade, 30 anos, né? Mas a experiência internacional vem em participação de provas, está destacando o Lauter. Principalmente nos Jogos Olímpicos, né? O Amado Garcia passou por um processo que poucos atletas do mundo passam e acaba levando para as outras provas em que ele vai participar. É o líder, o Amado Garcia, número 394, e o Arévalo é o 391. Os dois da Guatemala estão lado a lado aí na liderança e o restante vem logo ali atrás. A mais ou menos uns 30 metros de distância dos dois da Guatemala. Vamos ver a diferença? 35 metros, exatamente a diferença. Aí calculado oficialmente para você. E eles estão um pouco mais rápido mesmo. Eles estão tentando estabelecer um novo ritmo, estão estabelecendo uma nova estratégia. Não sabemos exatamente o que está se passando na cabeça, não dá para saber, né? Mas que há um indício disso, está claro aí pela diferença, inclusive, de velocidade deles. E eles vão aumentando nesse momento a diferença. Quando a gente começou a mostrar o quadro, 35 foi para 39, caiu agora um pouquinho para 38, mas é um sentido do que está acontecendo aí na prova, né, Lauter? A estratégia um tanto quanto arriscada para esse momento de prova. Não chegamos ao quilômetro 20, onde as cartas serão postas na mesa nessa prova a partir dos 32, 34 quilômetros. Agora eles vão passar próximo do aeroporto Santos Dumont e daqui a pouco aquilo, como você falou há pouco tempo atrás, aquela subidazinha para pegar a perimetral. Muito bem, eles vão fazer agora, eles vão entrar na volta que é perimetral, né? Eles vão sair agora pelo passeio, né? E vão pegar a cidade. Daqui a pouco eles vão passar pelos Arcos da Lapa, por exemplo, que é um outro ponto também, de imagem muito conhecida. Eles vão dobrar a esquerda ali para pegar a Lapa, mais adiante, dobrando a direita daqui a pouco. É isso aí, dobrando a direita daqui a pouco. Ficou atrás o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, né? A gente viu assim, onde normalmente a gente associa a imagem do Papa João Paulo II rezando a última vez que ele esteve no Brasil, uma missa aberta ali, né? E eles estão exatamente agora no sentido de ganhar o centro da cidade. Eles vão virar à direita já, né? Para os Arcos da Lapa. Ali eles vão para a passagem pelo passeio público, Arcos da Lapa, depois eles vão fazer a Mendes Sá, Rua do Lavradio. Aí pega a Avenida Chile depois. Exatamente.
E aí depois eles vão para Presidente Vargas, que já é mais uma avenida de imagem conhecida para você de outras partes do Brasil, né? Está sempre acompanhando o que acontece na cidade do Rio de Janeiro, as produções, enfim, as competições esportivas. E nesse momento eles estão no centro da cidade. Continua sem chuva, né? A impressão que de vez em quando tem uma garoazinha e tal, mas continua sem chuva e a temperatura extremamente agradável quando se fala de maratona. Evidente que quem é do Rio de Janeiro está me ouvindo dizer aqui, agradável, 15 graus. Mas em compensação, quem está em São Paulo, quem está em Porto Alegre, quem está em Curitiba, em Florianópolis, aí você está vendo o Amado Garcia, deve estar dizendo 15 graus é muito agradável mesmo, porque está muito frio. E veja só, olha, identificação nos postos de água ou isotônico com o nome do país para o atleta ir lá e apanhar exatamente naquele local o seu isotônico, a sua água. Aí o formato é sempre esse, vem aos postozinhos de cada país, são 2 países por cada posto desse aí, e o último posto, a última bancada é de água. Arcos da Lapa, catedral ali do lado direito, e eles vão passando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, passando um pouco pela história da cidade do Rio de Janeiro, pela história do Brasil. Ali vem eles, vão passando ali pelos Arcos da Lapa. Já passaram os atletas da Guatemala. Uma diferençazinha de em torno de 50 metros, que não tem o menor problema. Já notamos isso, tirar uma diferença de 130 tão rápido, né? Todos nós ficamos aqui na expectativa de ouvir isso de você, Lauter. Né? Quando a gente viu a diferença aumentar, a gente ficou esperando, né? Você em casa, eu aqui do lado, o que será que o Lauter vai dizer? Que essa diferença já decide, já não decide? Não decide, ainda não tem nada resolvido, até porque eles vão completando agora 20.400 metros de prova. E os atletas da Guatemala vêm aí estabelecendo um ritmo mais forte nesse momento. Abrindo, olha só, aumentando a diferença, hein? Já está uma projeção, 70, hein? Já há uma projeção para 2h13 aqui, tentativa de cálculos rápidos. Olha lá, 60, quase 60 metros, 55 metros, aumentando a diferença. Não vejo o Vanderlei nessa imagem, vejo o Frank Caldeira. Ele é um dos últimos desse pelotão, ele também ali é um dos últimos desse pelotão. O Lauter, também acontece o seguinte, né? Normalmente, o atleta, ele testa. Olha o Vanderlei, ele ficou um pouco para trás agora realmente. O Frank Caldeira continua firme ali na liderança desse pelotão. Ele testa a própria reação corporal, né? O que o Vanderlei pode ter feito ali, pode ver como é que tá o meu gasto, como é que eu tô, o que eu posso, o que eu não posso. Tem todo um jogo de tática na cabeça dele, né? Com certeza. Pelas feições dele ali à distância, ele tá bem equilibrado, tá em total estado de equilíbrio, né? Chamado homeostasia, um nome esquisito, mas simplesmente é o equilíbrio orgânico. Ali o Vanderlei, ele e o Sempro, que chegou a liderar o venezuelano. Os dois estão lado a lado nesse momento aí no centro da cidade. Agora ele vem fazendo um processozinho de reação, mas ele está bem tranquilo, está muito em casa. Nesse pelotão ele está muito em casa, está tranquilo, o ritmo dele está muito confortável. Ele vai buscar agora um pouco à frente, de repente ele pensou, está na hora de voltar a buscar aqueles guatemaltecos. Vanderlei Cordeiro de Lima, que tá ali, olha, quando ele era pequenininho, na época que ele era garoto, ele ganhou um apelido de Bodeguinha. Vamos conhecer um pouco dessa história. Tapira, Paraná, 6.000 habitantes. 20 anos atrás, nesse pacato mundo rural, quem seria louco de inventar o estranho hábito de correr? Pois o tal de Bodeguinha corria. A mãe, coitada, ouvia. Não parece um doido? Olha o doido, vai passando ali correndo. O irmão ouvia. O Bodega tá louco, o Vanderlei tá louco, tá ficando louco. A irmã desdenhava. Não dava nada por ele, né? Acho que ele não vai longe. Vanderlei Cordeiro de Lima era o boia fria Bodeguinha. Adolescente, diferente. Eu tinha trabalhado o dia todo, pô. Eu tava mortinho ainda, ia correr, os caras chamavam de vagabundo. Você tá doido, meu? Vai trabalhar. Pô, já tinha trabalhado o dia todo. 37 anos, mundialmente conhecido, ele segue devorando dezenas de quilômetros diários sobre a terra vermelha, onde tudo dá. Sem saber, Dona Aurora cultivava o roteiro de um herói olímpico.
caçula dos 9 filhos de uma família pobre. A gente chegava da escola, ia levar o almoço pro pai, acompanhava a mãe, né? E já ficava trabalhando. A comida era muito pouca, né? Então a gente tinha, assim, no mínimo para poder sobreviver, né? A gente às vezes trabalhava hoje, não sabia se amanhã teria serviço. E o menino corria. Talvez nenhuma roupa que prestasse, um calçado não tinha. A gente não podia dar, né? Saía assim, só com a coragem e a cara, né? Ia embora.